As 7 leis espirituais do sucesso. Um guia prático para a realização de seus sonhos. Introdução. Embora este livro tenha como título As 7 leis espirituais do sucesso, ele também poderia chamar-se As 7 leis espirituais da vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo que existe na Terra. Tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, provar, tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente baseado na real compreensão da ação da natureza. As 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento que, uma vez incorporada à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como expansão contínua de felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a geração de riqueza, só é considerada possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-o em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. São muitos os aspectos de sucesso. Os bens materiais são apenas um desses componentes. Além disso, o sucesso é a jornada, não o destino. A abundância material, em todas as suas expressões, é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso inclui saúde, energia, entusiasmo pela vida, relacionamentos compensadores, liberdade criativa, estabilidade física, emocional, bem-estar e paz de espírito. Mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permanecemos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos embrião de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior, e percebemos essa divindade em todas as partes, em tudo o que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passamos a experimentar a vida com a expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Antes de definir as 7 leis espirituais, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho. Toda a criação, tudo o que existe no mundo físico, é resultado do não manifesto, transformando-se em manifesto. Tudo o que contemplamos vem do desconhecido. Nosso corpo físico e o universo físico, tudo o que podemos perceber pelos sentidos, são transformações do não físico, do desconhecido, do invisível, em manifesto conhecido e visível. O universo físico nada mais é do que o eu, desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente, matéria. Em outras palavras, todo o processo de criação são processos por meio dos quais o eu, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, a mente. O objeto de criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses 3 componentes da realidade, espírito, mente e corpo, observador, ato de observar e observado, são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar, o reino da potencialidade pura, que é basicamente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam este processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento. Quando compreendermos essas leis e aplicarmos em nossas vidas,
Qualquer coisa que desejarmos pode ser criada, porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora, passaremos as 7 leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossa vida. 1. A lei da potencialidade pura. A fonte de toda a criação é a conscientização pura. A potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que o nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência, para significar potencialidade pura, trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são os conhecimentos puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial, que é a potencialidade pura. Quando você a descobre, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. É no conhecer-se que reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a possibilidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo o que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois sob a diversidade infinita da vida encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo de potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, o próprio eu, mais se aproxima do campo de potencialidade pura. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquilo que nos rodeia. Seu oposto é o objeto-referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Na experiência do objeto-referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior, por situações, circunstâncias, pessoas, coisas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. No objeto-referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade de poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é de potencialidade pura. O poder do eu, o poder real, se experimentarmos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para controle, não há esforço para obter aprovação ou para conseguir o poder externo. No estado do objeto-referência, o ego está em primeiro lugar, mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. E sua máscara social necessita de aprovação, de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é espírito, sua alma, está livre dessa necessidade. É imune à crítica, não teme desafios, não se sente inferior a ninguém, mas também é humilde, não se sente superior, porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. E essa é a diferença essencial entre a autorreferência e o objeto-referência. Na autorreferência, você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Já o poder assentado no objeto-referência é um falso poder, por estar fundamentado no ego. Ele existe enquanto existe o objeto-referência. Se você tem muito dinheiro, ou um título, um cargo importante, presidente de um país, presidente de uma empresa, este poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, com o título, com o cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando termina essas situações. Assim que desaparecem, seja o título, o cargo, o dinheiro,
o poder também se esvai. O alto poder, no entanto, é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só coisas que você deseja, como pessoas que possam lhe interessar. Magnetizam as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais, e também o suporte da divindade que se encontra no ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontrará prazer em se ligar a outras pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida rotineira? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se quer fazer pleno uso da criatividade que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se intrigar diariamente a momentos de silêncio, praticar a meditação, evitar julgamentos. Viver em um contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a este campo, a infinita criatividade, a liberdade e a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Expressar o silêncio representa afastar-se periodicamente de atividades de fala e também de atividades como assistir à televisão, ouvir um rádio, ler um livro. Se você nunca se entrega à experiência do silêncio, estará provocando turbulências em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diário. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o 1 hora apenas. Mas tente sempre aumentando este tempo. Experimente o silêncio por um tempo cada vez maior. Um dia inteiro, 2 dias, uma semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar e o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque, com o tempo, a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, o eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interno silenciar, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Praticar periodicamente o silêncio da forma que lhe for conveniente é uma maneira de experimentar a lei da potencialidade pura. A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo de silêncio puro e da percepção pura. Neste campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo o que existe. Na quinta lei espiritual, a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção neste campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. Ela o transporta ao campo da potencialidade pura, com infinitas possibilidades de realização. Imagine-se atirando uma pedrinha no lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro e introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha-se ondas sobre o leito da consciência universal, que interliga todas as coisas. Mas, se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício em par state dentro dela que nem vai notar. Na Bíblia,
encontramos a seguinte frase: fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. E isso só se consegue por meio da meditação. Outra maneira de acessar o campo de potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essas turbulências restringem o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. É por intermédio desse espaço vazio que você se liga ao campo de potencialidade pura. É esse estado de percepção pura, esse espaço silencioso entre os pensamentos, essa quietude interior que põe você em contato com o poder verdadeiro. Se você diminui este espaço, estará restringindo a sua conexão com o campo de potencialidade pura e da criatividade infinita. Há uma oração que diz: hoje não julgareis, nada que aconteça. O não julgamento cria silêncio em sua mente. É uma boa ideia, portanto, começar o dia com essa frase, e durante o dia lembrar-se dela toda vez que se vir julgando alguma coisa. Se achar difícil fazer isso durante todo o dia, pelo menos se comprometa a não julgar nada, nas próximas 2 horas, ou durante 1 hora. Depois, gradualmente, vá aumentando este tempo. Pelo silêncio, pela meditação, pelo não julgamento, você terá acesso à primeira lei, a lei da potencialidade pura. Quando conseguir isso, poderá acrescentar um 4º componente a essa prática, o contato direto com a natureza, seja em um riacho, uma floresta, uma montanha, um lago, uma praia. Essa comunhão com a natureza o levará a uma interação harmoniosa com todos os elementos das forças vitais e lhe dará a sensação de união com todas as coisas vivas. Ela permitirá também o acesso ao campo da potencialidade pura. Você precisa aprender a entrar em contato com a mais profunda essência do seu ser. Ela está além do ego, é isenta de medo, livre, imune à crítica, não teme qualquer desafio, não é inferior nem superior a ninguém, é pura magia, mistério e encantamento. O acesso à sua verdadeira essência também lhe dará uma pista sobre os seus relacionamentos, que nada mais são que reflexo do relacionamento que você tem consigo mesmo. Por exemplo, se você sente culpa, medo e insegurança em relação ao dinheiro, ao sucesso, ao que for, isso é reflexo do aspecto básico da sua personalidade, aspecto de culpa, medo e insegurança. Nenhuma quantia de dinheiro ou parcela de sucesso resolverá este problema básico da sua vida. Somente a intimidade com o seu verdadeiro eu permitirá superar tais problemas. Quando você conhece bem o seu verdadeiro eu, quando compreende realmente a sua verdadeira natureza, não sente culpa, nem medo, nem insegurança, seja em relação ao dinheiro, abundância ou realização dos desejos, pois sabe que a essência de todos os bens materiais é energia vital, é potencialidade pura, a qual, por sua vez, é a sua natureza intrínseca. Quanto mais você acessa a sua verdadeira natureza, mais espontaneamente aparecem os pensamentos criativos, porque o campo de potencialidade pura também é o campo de criatividade infinita e do conhecimento puro. Franz Kafka, filósofo e poeta austríaco, disse certa vez: você não precisa sair do seu quarto. Fique sentado diante de uma mesa e ouça. Não precisa nem ouvir, simplesmente espere. Não precisa nem esperar. Aprenda somente a ficar quieto, silencioso, solitário. O mundo se oferecerá espontaneamente a você, para ser descoberto. Ele não tem outra escolha senão julgar-se em êxtase aos seus pés. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão do poder criativo da natureza. A riqueza do universo, a sua visível abundância, é uma expressão de poder criativo da natureza. Mas primeiro você tem que superar a turbulência do seu diálogo interior para entrar em contato com esse abundante, pródigo e infinito poder. Só então criará a possibilidade de uma atividade dinâmica e terá consigo a quietude da mente eterna, ilimitada e criativa.
Essa requintada combinação de mente silenciosa, ilimitada e infinita, com a mente dinâmica, limitada e individual, estabelece um equilíbrio perfeito entre a quietude e o movimento simultâneo. O equilíbrio criado de tudo o que você quiser. A coexistência dos opostos, quietude e dinamismo, ao mesmo tempo torna você independente das situações, das circunstâncias, das pessoas, das coisas. Quando você compreender essa requintada coexistência, entre em alinhamento com o mundo da energia, o caldo quântico, a substância material, que é a fonte do mundo material. O mundo da energia é fluente, dinâmico, elástico, mutável, eterno movimento. Ao mesmo tempo é imutável, quieto, tranquilo, silencioso, eterno repouso. A quietude em si mesma é o potencial da criatividade. O movimento, por si só, é a criatividade restrita a certos aspectos da sua expressão. Mas a combinação do movimento com a quietude capacita você a desencadear sua criatividade em todas as direções, até onde o poder da sua atenção possa levar. Se a quietude acompanha sempre o movimento e a atividade, seja qual for a direção que você seguir, o movimento caótico ao seu redor não poderá impedir seu acesso ao reservatório da criatividade, ao campo da potencialidade pura. Aplicação da lei da potencialidade pura. Você pode pôr a lei da potencialidade pura em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Entrar em contato com o campo da potencialidade pura, reservando um momento do dia para ficar em silêncio. Para apenas ser. Ficar sozinho em meditação silenciosa pelo menos 2 vezes ao dia, por aproximadamente 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. 2. Reservar um período do dia para comungar com a natureza e observar em silêncio a inteligência que há em todas as coisas vivas. Ficar em silêncio e assistir ao pôr do sol, ouvir o ruído do oceano ou de um rio, ou simplesmente sentir o perfume de uma flor. No êxtase do silêncio e em comunhão com a natureza, desfrutar a pulsão vital dessas eras. O campo da potencialidade pura e da criatividade ilimitada. 3. Praticar o não julgamento. Começando o dia dizendo: hoje não julgarei nada que aconteça. Também é importante que durante todo o dia você se lembre de não fazer julgamentos. Fim da primeira lei. A lei da doação. O universo opera por meio de trocas dinâmicas. Dar e receber são diferentes aspectos do fluxo de energia universal. Em nossa própria capacidade de dar tudo aquilo que almejamos, encontra-se a chave para atrair a abundância do universo, o fluxo de energia universal para as nossas vidas. A segunda lei espiritual do sucesso é a lei da doação. Ela poderia também ser chamada de lei do dar e receber, porque o universo opera por meio de trocas dinâmicas. Nada é estático. Por exemplo, seu corpo está em intercâmbio dinâmico e constante com o corpo do universo. Sua mente está interagindo constantemente com a mente do cosmos. Sua energia é a expansão da energia cósmica. O fluxo da vida nada mais é do que a inter-relação harmoniosa de todos os elementos e de todas as forças que estruturam o corpo da existência. Essa interação harmoniosa opera pela lei da doação. Como seu corpo, sua mente e o universo estão em interação constante e dinâmica, qualquer interrupção nessa circulação de energia significa o mesmo que cessar o fluxo de sangue. Se o sangue para de fluir, começa a coagular, estagnar. Por isso você tem necessidade de dar e receber. Essa troca é o que mantém a sua saúde e a fluência do que for circulando em sua vida. A palavra fluência vem do verbo afluir, que significa correr para, convergir. Este termo tem o sentido de corrente abundante, fartura, abundância de dinheiro. O dinheiro é, na verdade, um símbolo de energia vital que trocamos e utilizamos como consequências dos serviços que prestamos ao universo. Dinheiro também é chamado de moeda corrente, expressão que
reflete o fluxo natural de energia. Corrente vem de palavra latina, correre, que significa correr, fluir. Portanto, se interrompermos a circulação de dinheiro, se nossa única intenção é segurar dinheiro e acumulá-lo, interrompemos também a circulação em nossa vida, uma vez que ele é energia vital. Para que essa energia continue voltando para nós, temos de mantê-la circulando. Como as águas de um rio, o dinheiro tem de fluir para não estagnar, para não sufocar sua força vital. A circulação o mantém saudável e energizado. Dessa forma, todo relacionamento depende de dar e receber. Dar engendra receber. Receber engendra dar. O que sobe tem de descer. O que sai tem de voltar. Na realidade, receber é o mesmo que dar, porque dar e receber são aspectos diferentes do fluxo de energia universal. Se você interrompe o fluxo de um ou de outro, interfere na inteligência da natureza. Toda semente traz em si promessa de dar muitas flores, mas a semente não pode ser guardada. Ela precisa doar sua intrínseca capacidade de gerar o solo fértil. Ao doar-se, seus fluxos vitais e invisíveis manifestam-se materialmente. Assim, quanto mais você dá, mais recebe, porque mantém a abundância do universo circulando em sua vida. De fato, tudo o que há de valioso na vida só se multiplica quando é dado. Aquilo que não se multiplica pela doação não tem valor, nem compensa ser recebido. Se no ato de dar você acha que está perdendo algo, aquele presente não foi realmente dado, portanto não acrescentou nada. Se você dá de má vontade, não há energia por trás do seu ato. O mais importante é a intenção que há por trás de dar e receber. A intenção deve ser de provocar sempre alegria em quem dá e em quem recebe, porque a felicidade é sustentadora e provedora de vida, por isso ela acrescenta. O retorno é diretamente proporcional ao volume doado, quando é feito de forma incondicional e sincera. É por este motivo que o ato de dar tem de ser prazeroso. A intenção por trás deste ato deve ser a do prazer de simplesmente dar. Só então a energia acumulada multiplica-se muitas vezes. Praticar a lei da doação é muito simples. Se você quer alegria, dê alegria aos outros. Se deseja amor, aprenda a dar amor. Se procura atenção, apreço, aprenda a ofertá-los. Se quer bem materiais, ajude os outros a se tornarem ricos. A maneira mais fácil de obter o que quer é ajudar os outros a conseguir o que querem. Este princípio se aplica igualmente às pessoas, empresas, sociedades e países. Se você almeja ser abençoado com todas as coisas boas da vida, aprenda a abençoar silenciosamente a todos com elas. A mera ideia de dar, de abençoar, de oferecer uma simples oração, tem o poder de afetar a vida dos outros. Isso acontece porque o seu corpo, seu estado essencial, é um feixe de energia localizada, de informação no universo de energia e informação. Somos feixes de consciências localizados no universo de consciência. A palavra consciência explica mais do que a energia e informação. Aplicada, energia e informação, tão vivas quanto o pensamento. Por isso, somos feixes de pensamento no universo pensante. E o pensamento tem o poder de transformar. A vida é eterna dança da consciência expressando-se na troca dinâmica de impulsos inteligentes entre o micro e o macrocosmo, entre o corpo humano e o corpo universal, entre a mente e a mente cósmica. Quando você sabe dar aquilo que procura, está ativando e coreografando a dança com movimentos primorosos, energéticos e vitais que constituem a eterna pulsão da vida. A melhor maneira de aplicar a lei da doação, de começar o processo de circulação de energia, é decidir que a qualquer momento você vai entrar em contato com outra pessoa, dando a ela alguma coisa. Não é preciso que sejam coisas materiais. Pode ser uma flor, um elogio, uma oração. Na verdade, as formas mais poderosas de dar são as imateriais.
As dádivas de carinho, atenção, afeto, apreço, amor são as mais preciosas e não custam nada. Quando você encontra alguém, oferece-lhe uma bênção silenciosa, deseja felicidade, contentamento, alegria, esses presentes silenciosos são poderosos. Um ensinamento que aprendi na infância e que também transmiti a meus filhos é não deixar de levar um presente quando visitar alguém. Você poderá pensar, como posso dar aos outros se agora não tenho nem para mim? Na verdade, você poderá levar uma flor, poderá levar um bilhete ou um cartão falando dos seus sentimentos pelo dono da casa, poderá levar um elogio ou até mesmo uma oração. O importante é tomar a decisão de dar sempre, em todo lugar e a quem for. Ao dar, você também está recebendo. Quanto mais oferece aos outros, mais cresce a sua confiança nos efeitos milagrosos desta lei. E quanto mais você recebe, mais cresce a sua capacidade de dar. Nossa verdadeira natureza é composta de riqueza e abundância. Somos naturalmente ricos porque a natureza supre todas as nossas necessidades e sustenta todos os nossos desejos. Nada nos falta porque nossa natureza essencial é a da potencialidade pura e da possibilidade infinita. Portanto, você precisa saber que já é inerentemente rico. Pouco importa quanto dinheiro tenha, porque a fonte de riqueza é o campo da potencialidade pura. É a consciência que sabe como satisfazer qualquer necessidade, incluindo a alegria, o amor, o riso, a paz, a harmonia, o conhecimento. Se você busca antes essas coisas, não só para si mesmo, mas para os outros, muito mais virá até você espontaneamente. Aplicando a lei da doação. Você pode colocar a lei da doação em movimento assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Dar um presente em todo lugar onde for, a todos que encontrar. Esse presente poderá ser um cumprimento, uma flor, uma oração. Oferecer diariamente alguma coisa a todas as pessoas com as quais entrar em contato. Você estará, assim, desencadeando o processo de circulação de energia, de alegria, de riqueza, de abundância em sua vida e nas dos outros. 2. Receber agradecido diariamente todas as dádivas que a vida oferece, a luz do sol, o canto dos pássaros, as flores, a neve do inverno, e estar aberto para receber dos outros, seja um presente material, seja dinheiro, seja um cumprimento, seja uma oração. 3. Assumir o compromisso de manter a riqueza circulando em sua vida, dando e recebendo o mais precioso presente, carinho, afeição, apreço, amor. Desejar em silêncio felicidade e muita alegria toda vez que encontrar alguém. 3. A lei do karma ou de causa e efeito. Toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. O que semeamos é o que colhemos. E quando escolhemos ações que levam à felicidade e sucesso aos outros, o fruto do nosso karma é a felicidade e o sucesso. A terceira lei espiritual do sucesso é a lei do karma. A palavra karma significa um conjunto de ações dos homens e suas consequências. É causa e efeito simultaneamente, porque toda ação gera uma força energética que retorna para nós da mesma forma. É bem conhecido o ditado, você colhe aquilo que semeia. Portanto, não há nada de misterioso na lei do karma. Obviamente, desejamos felicidade. Precisamos aprender a semear felicidade. Karma implica, então, escolha e ação consciente. Tanto você quanto eu somos escolhedores infinitos em nossas vidas a todo momento. Entramos no campo de todas as possibilidades, onde temos o acesso a uma infinidade de escolhas. Algumas são feitas conscientemente, outras não. Portanto, a melhor maneira de entender e utilizar ao máximo a lei do karma é estar consciente e alerta para as escolhas que fazemos a todo momento. Quer você goste ou não, tudo o que está acontecendo neste momento é resultado de escolhas feitas no passado, uma vez que o karma define o nosso destino. Infelizmente, muitos fazem escolhas inconscientes e por isso acham que não são escolhas, mas são. Se eu insulto, é provável que você escolha se ofender.
Se eu dirijo um cumprimento, é provável que você escolha sentir-se grato e envaidecido. Pense bem, é sempre uma escolha. Eu posso insultá-lo e ofendê-lo e você escolher não se ofender. Da mesma maneira, posso lhe dirigir um cumprimento e você escolher não se sentir envaidecido. Em outras palavras, toda pessoa constitui o mesmo sendo um escolhedor infinito. Um feixe de reflexos condicionados. Eles são disparados constantemente por circunstâncias e por pessoas, resultando em comportamentos previsíveis. Esses reflexos condicionados são iguais ao condicionamento pavloviano. Pavlov é conhecido por demonstrar que um cão, ao receber comida, sempre que se faz soar uma campainha, começa a salivar, assim que ouve a campainha. Ou seja, o animal desenvolve um reflexo condicionado ao associar um estímulo, comida, a outro, som da campainha. Também nós, devido ao condicionamento, temos respostas repetitivas e previsíveis ao estímulo do ambiente. Nossa reação parecem ser disparadas automaticamente por pessoas ou circunstâncias. No entanto, esquecemos um fato. Essa reação são também escolhas que fazemos a todo momento simplesmente estando escolhendo inconscientemente. Se você parar um pouco e começar a observar suas escolhas no momento em que elas ocorrem, mudará esse aspecto de inconsciência. O simples ato de observá-la transfere todo o processo do terreno de inconsciente para o do consciente. Esse procedimento, escolher e observar conscientemente, é muito enriquecedor. Quando fizer uma escolha, qualquer uma, faça a si mesmo duas perguntas. Quais são as consequências da escolha que estou fazendo? Essa escolha trará felicidade a mim e aos outros ao meu redor? A resposta à primeira escolha você sentirá em seu coração e saberá imediatamente quais são as consequências. Quanto à segunda questão, se a resposta for sim, então persiste nessa escolha. Se for não, escolha outra coisa. É bem simples. Entre a infinidade de escolhas disponíveis a cada segundo, só existe uma que trará felicidade a você e aos que estiverem perto de você. E quando você faz essa escolha, ela resulta numa forma de comportamento chamada de ação correta espontânea. A ação correta espontânea é o momento certo. É a resposta certa para uma situação no instante em que é dada. É a ação que nutre você e todos os que forem influenciados por ela. Há um mecanismo muito interessante no universo para ajudar a fazer escolhas espontâneas corretas. Esse mecanismo relaciona-se com a sensação física. Nosso corpo conhece dois tipos de sensações. Uma é a do conforto, a outra é a do desconforto. Imediatamente antes de fazer uma escolha consciente, observe seu corpo enquanto faz a pergunta: se eu escolho isso, o que acontecerá? Se o seu corpo enviar uma mensagem de conforto, é a escolha certa. Se for uma mensagem de desconforto, a escolha não é adequada. Para alguns, a mensagem de conforto e desconforto se dá na região do plexo solar. Para a maioria, no entanto, manifesta-se na área do coração. Conscientemente, preste atenção nessa área do coração e pergunte a ele o que fazer. Depois espere pela resposta. Uma resposta física na forma de sensação, mesmo que seja muito leve. O importante é que está lá, em seu corpo. Somente o coração conhece a resposta certa. Muita gente acha que o coração é piegas e sentimental. Não é. O coração é intuitivo, é holístico, é contextual, é relacional. Não se orienta por perdas e ganhos. Ele está conectado ao computador cósmico, ao campo de potencialidade pura, de conhecimento puro, de poder da organização infinita, que leva tudo em conta. Às vezes pode até parecer irracional, mas o coração tem uma capacidade mais apurada e muito mais precisa de processar dados do que qualquer outra coisa que existe nos limites do pensamento racional.
Você pode usar a lei do karma para gerar dinheiro e abundância e atrair para si o fluxo de todas as coisas, no momento em que quiser. Mas antes, precisa estar conscientemente lúcido de que seu futuro é resultado das escolhas que faz a todo momento em sua vida. Se assim agir regularmente, estará fazendo pleno uso da lei do karma. Quanto mais escolhas você faz no nível de percepção consciente, mais corretas e espontâneas elas serão, tanto para si quanto para os que estão ao seu redor. E o karma passado? Como ele influencia você agora? Há três coisas que podem ser feitas em relação a isso. Uma é pagar seu débito do karma passado. É o que a maioria das pessoas escolhem fazer, embora inconscientemente. Isso também é uma escolha. Às vezes há muito sofrimento envolvido no pagamento desses débitos, mas a lei do karma é bem clara. Diz que nada do que se deve ao universo fica sem pagamento. Há um perfeito sistema de acerto de contas neste universo, uma constante troca de energia de e para. A segunda coisa que você pode fazer é transmutar ou transformar seu karma numa experiência mais agradável. Esse é um processo muito interessante. Você pode se perguntar quando está pagando um débito. O que estou aprendendo com essa experiência? Por que isso está acontecendo? Qual é a mensagem que o universo está me transmitindo? Como posso tornar útil essa experiência para os meus semelhantes? Ao fazer isso, você enxerga a semente da oportunidade e ata esta semente, a oportunidade ao seu karma, que é o seu propósito de vida, o do qual falaremos na sétima lei espiritual de sucesso. Isso lhe permitirá transmutar o karma numa nova expressão. Por exemplo, se você quebra a perna jogando bola, pergunte-se: o que essa experiência está me ensinando? Que mensagem o universo está me enviando? Talvez seja a mensagem de que você precisa diminuir o ritmo e ter mais cuidado e atenção com seu corpo na próxima vez. E se o seu Dharma for transmitir aos outros o que sabe, então, ao se perguntar como posso tornar essa experiência útil para os meus semelhantes, talvez você decida compartilhar o que aconteceu escrevendo um livro, ou jogando bola com mais cuidado. Talvez até desenhe um sapato especial ou um protetor de perna, que evite esse tipo de ferimento a outras pessoas. Desta forma, quando paga seu débito com o karma do passado, você está convertendo a adversidade num benefício que poderá trazer riquezas e satisfações. É a transmutação do seu karma numa experiência positiva. Você não se livra realmente do karma, mas consegue usar um episódio ligado a ele para criar um karma novo e positivo. A terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo. Ou seja, é entrar em contato com o seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja num riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina alguma mancha. Continue mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os seus obstáculos de seu karma, entrando e saindo do seu eu profundo, no seu íntimo. Isso é feito por meio da prática da meditação. Todas as ações são episódios ligados ao karma. Beber uma xícara de café, por exemplo, é um deles. A ação gera memória, a memória tem a capacidade ou potencial de gerar desejo, e o desejo gera novamente a ação. Os processadores operacionais de sua alma são o karma, a memória e o desejo. A alma é um feixe de consciência que contém as sementes do karma, da memória e do desejo. Tornando-se conscientes dessas sementes, você passa a ser um gerador consciente da realidade. Ao se transformar em um escolhedor consciente, você passa a gerar ações transformadoras para si e para os que estão ao seu redor. E é só isso que precisa fazer. E como o karma é transformador, tanto para o seu íntimo quanto para todos que estão afetados por ele, seu futuro será a felicidade e o sucesso. Aplicação da lei do karma ou de causa e efeito. Você pode colocar a lei do karma ou de causa e efeito em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Observar as escolhas que vai fazendo hoje a todo momento.
e, na observação dessas escolhas, trazê-las para a percepção consciente. Ter bem claro que a melhor maneira de se preparar para todos os momentos do futuro é estar plenamente consciente do presente. 2. Toda vez que você fizer uma escolha, pergunte quais serão as consequências desta escolha. Ou, esta escolha trará satisfação e felicidade a mim e aos outros que serão afetados por elas? 3. Pedir então a orientação ao coração e seguir a mensagem enviada por ele de conforto ou desconforto. Se a escolha for de conforto, entregue-se totalmente a ela. Se for de desconforto, parar para ver as consequências daquele ato com sua visão interior. Essa orientação permitirá fazer escolhas corretas e espontâneas tanto para você quanto para os que os circundam. 4. A lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza opera pela lei do mínimo esforço, sem ansiedade, com harmonia e amor. E quando utilizamos a força da harmonia, da alegria, do amor, atraímos sucesso e boa sorte facilmente. A quarta lei espiritual do sucesso é a lei do mínimo esforço. Essa lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquilidade, facilidade e sem nenhuma ansiedade. Este é o princípio da minimação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos essa lição da natureza, conseguimos realizar facilmente os nossos desejos. Se você observar a natureza, verá que ela despende o mínimo de esforço em seu funcionamento. A grama não se esforça para crescer, apenas cresce. O peixe não tenta nadar, apenas nada. As flores não se esforçam para abrir, apenas desabrocham. Os pássaros não tentam voar, apenas voam. Essa é a natureza intrínseca. A Terra não se esforça para girar sobre o eixo. É próprio de sua natureza girar a uma velocidade estonteante e rolar pelo espaço. É da natureza dos bebês o estado de graça. É da natureza do sol brilhar. É da natureza das estrelas piscar e reluzir. É da natureza humana materializar os seus sonhos facilmente, sem qualquer esforço. Na Veda, conjunto de textos sagrados que constitui o fundamento da tradição religiosa e filosófica da Índia, este princípio é conhecido como o princípio da economia do esforço, ou do faça menos e realize mais. Você atinge um estado que não faz nada e realiza tudo. Isso significa que basta existir a mais leve ideia para que a manifestação dessa ideia ocorra sem qualquer esforço, o que é comumente chamado de milagre. É, na verdade, uma expressão da lei do mínimo esforço. A inteligência da natureza funciona sem qualquer esforço ou atrito, espontaneamente. É intuitiva, holística, alimentadora. E se você está em harmonia com a natureza, se está assentado no conhecimento do seu verdadeiro eu, pode fazer uso da lei do mínimo esforço. O mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a natureza se mantém unida pela energia do amor. Quando você busca exercer o poder e o controle sobre as pessoas, até está desperdiçando energia. Quando busca dinheiro e poder motivado pelo egoísmo, desperdiça energia perseguindo uma ilusão de felicidade, em vez de desfrutar a felicidade do momento. Quando busca dinheiro somente para uso próprio, interrompe o fluxo de energia em direção a si mesmo e interfere na manifestação da inteligência da natureza. Mas quando seus atos são motivados pelo amor, não há perda de energia. Ao contrário, sua energia se multiplica e acumula. A energia extra que você consegue juntar e desfrutar poderá ser canalizada para qualquer coisa que você queira, inclusive para riquezas ilimitadas. Você pode imaginar seu corpo como um mecanismo controlador de energia. Ele pode gerar, armazenar e utilizar energia. Se você sabe como gerar, armazenar e utilizar energia de maneira eficiente, pode criar riqueza em quantidade. Mas quando a sua atenção se volta para o ego, é ele que vai consumir a maior quantidade de energia. Se o seu ponto de referência interno for o ego,
Se você buscar poder e controle sobre as pessoas ou a aprovação dos outros, vai desperdiçar muita energia. Se essa mesma energia for liberada, ela será recanalizada e utilizada para criar qualquer coisa que você queira. Quando seu ponto de referência interno é o seu espírito, quando você é imune ao cristicismo e não teme qualquer desafio, pode dominar o poder do amor e usar a energia criativamente para a experiência da riqueza e da evolução. Em A Arte de Sonhar, Dom Juan diz a Carlos Castaneda: uma grande quantidade de nossa energia é usada para sustentar a nossa empáfia. Se conseguirmos perder um pouco dessa empáfia, dois fatos extraordinários aconteceriam. Libertaríamos essa energia que tenta preservar a noção ilusória da nossa grandeza e teríamos energia sobrando para vislumbrar a verdadeira grandeza do universo. A lei do mínimo esforço possui 3 componentes básicos. 3 coisas que você pode fazer para pôr em prática o princípio do faça pouco e realize muito. O primeiro componente é a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar pessoas, situações, circunstâncias e fatos da maneira como se apresentam. Isso significa entender que este momento é como deve ser, porque todo o universo é como deve ser. Este momento, o que você está vivendo exatamente agora, é o ápice de todos os que você experimentou no passado. Este momento é assim, porque todo o universo é assim. Este momento é assim porque todo o universo é assim. Quando você luta contra este momento, está lutando contra todo o universo. Em vez disso, você pode, por exemplo, hoje tomar a decisão de não lutar contra todo o universo, parando de lutar contra este momento. Isso envolve aceitar total e completamente este momento, aceitar as coisas como elas são e não como você gostaria que fossem. É importante entender esse mecanismo. Você pode querer que as coisas sejam diferentes no futuro, mas neste momento tende a aceitá-las como são. Quando você estiver decepcionado ou aborrecido com uma pessoa ou uma situação, lembre-se de que não está reagindo à pessoa ou à situação, mas sim aos seus sentimentos pela pessoa ou pela situação. Esses sentimentos são seus e o que você está sentindo não é culpa de mais ninguém. Quando você reconhece e compreende isso completamente, estará pronto para assumir a responsabilidade pelo que está sentindo e mudar o que sente. E quando conseguir aceitar as coisas como são, estará pronto para assumir a responsabilidade pela situação em que se encontra e por tudo que considera problemático. Isso nos leva ao segundo componente da lei do mínimo esforço, a responsabilidade. O que significa responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando alguém ou alguma coisa pela situação, muito menos a si mesmo. Aceitando a circunstância, o fato, o problema como se apresenta no momento, a responsabilidade passa a ser a capacidade de ter uma resposta criativa para a situação como ela se apresenta no momento. Todos os problemas contêm em si as sementes da oportunidade. A consciência disso permite transformar esse momento numa situação ou em algo melhor. Quando você faz isso, todas as situações inoportunas conterão em si uma oportunidade para a criação de algo novo e belo. Todas as pessoas consideradas chatas se transformarão em seus mestres. A realidade é uma interpretação. Se você escolher interpretá-la por este novo ângulo, terá muitos mestres à sua volta e muitas oportunidades para evoluir. Sempre que se confrontar com um tirano, um atormentador, um conselheiro, um amigo ou um inimigo, todas elas são a mesma coisa. Você deve lembrar que aquele momento é como deve ser. Todos os relacionamentos que você atrai na vida, em determinados momentos, são exatamente os que você precisa nesse momento. Há um significado oculto por trás de todos os fatos. Este significado oculto está a serviço da sua própria evolução. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade.
Assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir outros do seu ponto de vista. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seu ponto de vista, ganha na desistência acesso à imensa quantidade de energia anteriormente desperdiçadas. Quando você passa o tempo defendendo sua posição, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistência. E toda vez que você encontra resistência, se tentar forçar a situação, ela só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como um carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir com certeza ser flexível como um bambu que se curva sobre a tempestade e sobrevive. Desista, de uma vez por todas, de defender intransigentemente seu ponto de vista. Quando você adotar esse comportamento, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, para de brigar e de resistir. Experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez alguém me disse: o passado é história, o futuro é mistério e o presente é uma dádiva. É por isso que este momento chama-se presente. Se você abraça o presente, une-se a ele. Fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho, a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exaltação do espírito em todas as coisas vivas, e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos de defender intransigentemente do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre, livre. Se você se sentir alegre e livre, perceberá sem a menor sombra de dúvida que todos os seus sonhos estarão sempre disponíveis, porque os seus desejos vêm na felicidade e não na ansiedade ou do medo. Não é preciso se justificar, simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos de sua vida. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluir com tranquila felicidade. E se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão com o desejo da natureza. Então você poderá liberar sua intenção sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço. Aplicação da lei do mínimo esforço. Você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação, assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Praticar a aceitação. Dizer: hoje aceitarei pessoas, situações e circunstâncias, fatos como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se volte contra o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo: minha aceitação será total e completa. Viverei as coisas como são. 2. Aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação e por todos os fatos que considera problemático. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por sua situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático
e transformá-lo em um imenso benefício. 3. Assentar sua percepção hoje na indefensibilidade, desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles. 5. A lei da intenção e do desejo. É inerente a toda intenção e a todo desejo mecanismos de sua realização. A intenção e o desejo têm, no campo da potencialidade pura, o poder de organização infinita. E quando introduzimos uma intenção no campo fértil da potencialidade pura, colocamos essa infinita organização a nosso serviço. A quinta lei espiritual do sucesso é a lei da intenção do desejo. Essa lei fundamenta-se no fato de que a energia e a informação existem em toda parte da natureza. De fato, no nível do campo quântico, não há nada além de energia e informação. Campo quântico é apenas outro nome do campo da consciência pura ou da potencialidade pura. E esse campo quântico é influenciado pela intenção e pelo desejo. Vamos examinar o processo detalhadamente. Uma flor, uma árvore, uma folha, o corpo humano, o arco-íris, quando reduzidos aos seus componentes essenciais, são energia e informação. Todo o universo, em sua natureza essencial, é movimentado de energia e de informação. A única diferença entre você e uma árvore é o conteúdo de energia e informação que carrega. Tanto você quanto a árvore, em nível físico, são compostos dos mesmos elementos, em sua maior parte, carbono e também hidrogênio, nitrogênio e outros elementos em quantidades menores. Esses elementos podem ser comprados numa loja por pequenas quantidades de dinheiro. A diferença entre você e a árvore, portanto, não é o carbono, o hidrogênio ou o oxigênio. Na verdade, você e a árvore estão constantemente trocando carbono e hidrogênio entre si. A diferença real entre ambos está na energia e na informação. No âmbito da natureza, você e eu somos espécies privilegiadas. Temos um sistema nervoso capaz de nos tornar consciente do conteúdo energético e informativo desse campo localizado, que dá origem ao nosso corpo físico. Nós experimentamos esse campo subjetivamente na forma do pensamento, sentimento, emoção, memória, instinto, impulso, princípios. Objetivamente, o mesmo campo é experimentado como corpo físico e por meio deste como mundo, mas é tudo a mesma coisa. Por isso, os nossos ancestrais exclamavam: eu sou isso, você é isso, tudo é isso, e isso é só o que há. Seu corpo não está separado do corpo do universo, porque, segundo a teoria quântica, não há limite bem definido. Você é como uma agitação, uma ondulação, uma flutuação, um redemoinho, uma perturbação localizada no campo quântico maior. O grande campo quântico, ou universo, é o seu corpo estendido. O sistema nervoso humano é capaz de perceber a energia e a informação contida em seu próprio campo quântico. E mais, por ser a consciência humana infinitamente flexível por meio de seu maravilhoso sistema nervoso, você também é capaz de mudar conscientemente o conteúdo informativo que dá origem ao seu corpo físico. Como você pode mudar conscientemente o conteúdo energético e informativo no próprio quantum do corpo mecânico, também pode influenciar o conteúdo energético e informativo do seu corpo estendido, o ambiente ao seu redor, o mundo, e fazer com que as coisas se manifestem nele. A mudança consciente acontece por meio de manifestação de duas qualidades inerentes à consciência, a atenção e a intenção.
A atenção energiza, a intenção transforma. Quando você concentra sua atenção em alguma coisa, ela fica mais forte em sua vida. Ao contrário, quando você a afasta, as coisas enfraquecem, desintegram e desaparecem. A intenção, por sua vez, detona a transformação da energia e da informação. A intenção organiza a sua realização. A qualidade da intenção no objeto da atenção rege uma infinidade de acontecimentos no tempo e espaço, de modo a alcançar o resultado pretendido desde que a pessoa siga as outras leis espirituais do sucesso. Tudo isso porque a intenção no terreno fértil da atenção tem poder de organização infinita. Este poder significa a capacidade de organizar uma infinidade de eventos no campo-espaço, todos ao mesmo tempo. Vemos a expressão dessa infinita organização em cada folha de grama, em cada botão de flor, em cada célula do nosso corpo. Nós a vemos em todas as coisas vivas. No campo da natureza, tudo se correlaciona e se interliga. Vemos a marmota sair da terra e sabemos que ela vai soltar. Em determinada época do ano, vemos os pássaros migrarem numa certa direção. A natureza é uma sinfonia, e essa sinfonia está sendo silenciosamente regida no terreno supremo da criação. O corpo humano é outro bom exemplo dessa sinfonia. Uma única célula do corpo humano realiza cerca de 6 milhões de atividades por segundo e ainda sabe o que todas as outras células estão fazendo ao mesmo tempo. O corpo humano pode tocar música, matar germes, fazer filhos, recitar poesia, monitorar o movimento das estrelas, tudo ao mesmo tempo, porque o campo de correlação infinita faz parte do seu campo informativo. O notável em relação ao sistema nervoso do ser humano é que ele pode comandar esse poder de organização infinita por meio de intenção consciente. A intenção na espécie humana não é fixa, nem está presa a uma teia rígida de energia e informação. Tem flexibilidade infinita. Em outras palavras, desde que você não viole qualquer das leis da natureza, poderá, por intermédio de sua intenção, literalmente comandar as leis da natureza para realizar os seus sonhos e desejos. Podemos fazer com que o computador cósmico, com o seu poder de organização infinita, trabalhe para nós. Podemos entrar no supremo terreno da criação e inserir uma intenção. Ao fazer isso, ativamos o campo das correlações infinitas. A intenção lança as bases para o fluxo tranquilo, espontâneo e natural da potencialidade pura, que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. A única exigência é que você use sua intenção em benefício do ser humano. Isso acontece espontaneamente quando você está em alinhamento com as 7 leis espirituais do sucesso. A intenção é o poder que move o desejo. A intenção, por si só, é muito poderosa, porque é o desejo desvinculado do resultado. O desejo sozinho é fraco, porque na maioria das pessoas é a intenção vinculada. A intenção é o desejo com estrita aderência a todas as outras leis, mas particularmente a lei do distanciamento, que é a 6ª lei do sucesso. A intenção e o distanciamento combinados levam à consciência do momento presente centrado na vida. E quando uma ação acontece com a consciência do momento presente, ela é mais eficiente. Sua intenção é para o futuro, mas sua atenção está no presente. Se sua atenção está no presente, a intenção futura se manifestará, pois o futuro é criado no presente. Você tende a aceitar o presente como ele é. Aceite o presente e pretenda o futuro. O futuro é algo que sempre pode ser criado a partir da intenção distanciada, mas nunca se deve combater o presente. O passado, o presente e o futuro são responsabilidade da consciência. O passado representa as recordações, a memória. O futuro é a antecipação. O presente é consciência. Portanto, o tempo é movido do pensamento.
Tanto o passado quanto o futuro são frutos da imaginação. Somente o presente é consciência, é real, é eterno. Ele é o potencial do tempo e espaço, da matéria e da energia. É o eterno campo de possibilidades experimentando-se como força abstrata, seja ela de luz, calor, eletricidade, magnetismo ou gravidade. Essas forças não estão nem no passado nem no futuro, elas simplesmente existem. Nossa interpretação dessa força abstrata permite a experiência do fenômeno concreto e da forma. Relembrar interpretações das forças abstratas produz experiência do passado. Interpretações antecipatórias dessa mesma força criam o futuro. Tanto uma quanto a outra são qualidades de atenção na consciência. Quando essas qualidades estão livres dos pesos do passado, a ação do presente torna-se um terreno muito mais fértil para a criação do futuro. A intenção assentada na liberdade, distanciada do presente, serve de catalisador a uma mistura certa de matéria, energia e eventos no tempo e espaço para criar tudo o que você quiser. Se você tiver consciência do momento presente, centrado na vida, os obstáculos imaginários, que são mais de 90% dos obstáculos percebidos, desintegram-se e desaparecem. O resto, 5 a 10% dos obstáculos percebidos, podem ser transmutados em oportunidade por meio da intenção unidirecionada. Intenção unidirecionada é a qualidade da atenção. Ela é flexível em seus rígidos propósitos. Consiste em manter a atenção no objetivo almejado com determinação suficiente para impedir que os obstáculos consumam e dissipem a qualidade focalizada da sua atenção. Os obstáculos são, assim, completamente excluídos de sua consciência. Você passa então a manter uma serenidade inabalável ao mesmo tempo em que está apaixonadamente comprometido com o seu objetivo. Este é o poder da consciência distanciada e da intenção unidirecionada e focalizada, atuando simultaneamente. Se aprender a usar o poder da intenção, você poderá obter qualquer coisa que deseja, serenamente. Conseguirá também, por meio de enorme esforço e tentativa, alcançar o resultado pretendido. Mas isso tem um preço, o preço do estresse, do ataque cardíaco, do mau funcionamento dos seus sistemas imunológicos. É mais fácil, portanto, e melhor seguir os 5 passos da lei da intenção e do desejo. Quando você optar por esta forma de realizar o seu desejo, a intenção gera o seu próprio poder. 1. Escorregue no espaço vazio, que significa centrar sua atenção naquele espaço silencioso entre pensamentos, entrar no silêncio, naquele nível do ser que é seu estado essencial. 2. Assentado neste estado de ser, libere sua intenção e seu desejo. Se você estiver realmente no espaço vazio entre o pensamento, não terá qualquer pensamento, qualquer intenção. Mas ao sair desse espaço silencioso, quando estiver no limite desse espaço do pensamento, introduza a intenção. Se você tem vários objetivos, escreva num papel e focalize neles a sua intenção, antes de entrar no espaço vazio. Se quer uma carreira de sucesso, por exemplo, entre no vazio com essa intenção e já a encontrará lá, com uma leve cintilação em sua consciência. Liberar a sua intenção e o seu desejo significa plantá-lo no terreno fértil da potencialidade pura e esperar que floresça na hora certa. Você não vai querer escavar a semente de seu desejo para ver se germinaram, nem ficar preso a elas para saber de que forma vão se abrir. Simplesmente deseja que germinem. 3. Permaneça no estado de autorreferência. Isso significa reter-se na consciência do verdadeiro eu, em seu espírito, em sua conexão com o campo de potencialidade pura. Significa também não olhar para si mesmo com os olhos do mundo, ou deixar-se influenciar pelas opiniões e críticas dos outros. Uma maneira útil de conservar esse estado de autorreferência é guardar seus desejos para si.
Não os compartilhe com ninguém, a menos que o outro tenha o mesmo desejo e o compartilhe intimamente com você. 4. Desvincule-se dos resultados, ou seja, desista do apego rígido a um resultado específico para viver na sabedoria da incerteza. Desfrute todos os momentos da jornada da sua vida, mesmo sem saber quais serão os resultados. 5. Deixe o universo cuidar dos detalhes. Sua intenção e seus desejos, quando liberados no espaço silencioso entre o pensamento, têm o poder de organização infinita. Deixe que esse poder de organização infinita da intenção cuide de todos os detalhes para você. Lembre-se de que sua verdadeira natureza é o do espírito puro. Leve sempre consigo a consciência do espírito. Libere gentilmente os seus desejos e o universo cuidará de tudo para você. A aplicação da lei da intenção e do desejo. Você pode pôr a lei da intenção e do desejo em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Fazer uma lista de todos os seus desejos, carregar esta lista para todos os lugares, olhar para ela antes de entrar em silêncio e meditação, olhar antes de adormecer à noite, olhar quando acordar pela manhã. 2. Liberar a lista dos seus desejos e a soltar no ventre da criação. Confiar. Se as coisas não saírem como você deseja, há uma razão para isso. O plano cósmico com certeza terá desígnios maiores para você do que os que possa conceber. 3. Lembrar de praticar a consciência no momento presente em todas as ações. Não permitir que os obstáculos consumam e dissipem a qualidade da atenção no momento presente. Aceite o presente como ele é. O futuro se manifestará nas intenções e nos desejos mais caros e profundos. 6. A lei do distanciamento. No distanciamento está a sabedoria da incerteza. Na sabedoria da incerteza está a libertação do passado, do conhecido, que é a prisão dos velhos condicionamentos. E na mera disponibilidade para o desconhecido, para o campo de todas as possibilidades, rendemos-nos à mente criativa que rege o universo. A sexta lei espiritual do sucesso é a lei do distanciamento. Segundo esta lei, para se conseguir qualquer coisa na natureza, é preciso distanciar do apego a ela. Isso não significa desistir da intenção de criar um desejo, ou seja, você não desiste da intenção e não desiste do desejo. Abandona apenas o apego aos resultados. É uma atitude muito poderosa. No momento em que você desiste do seu apego aos resultados, misturando simultaneamente a intenção unidirecionada com o distanciamento, terá tudo o que deseja. O distanciamento permite alcançar qualquer coisa porque se baseia em uma crença inquestionável no poder do seu verdadeiro eu. Já o apego está baseado no medo e na insegurança. A necessidade de segurança está fundamentada no desconhecido do verdadeiro eu, a fonte de riqueza, de abundância e de que qualquer coisa no mundo físico é o eu. É a consciência que sabe como satisfazer a todas as necessidades. O resto é simbólico. Casa, carro, contas bancárias, roupas, aviões. Os símbolos são transitórios, eles vêm e vão. Perseguir símbolo é como instalar-se no mapa e não no território. Isso cria ansiedade e acaba levando você a se sentir vazio e oco por dentro, porque está trocando o seu eu pelo símbolo do eu. O apego vem da pobreza de consciência, porque o apego é sempre por símbolos. Distanciamento é sinônimo de consciência rica, porque oferece liberdade para criar. O envolvimento com o distanciamento cria alegria e felicidade. Dessa forma, os símbolos de riqueza são alcançados espontaneamente, sem qualquer esforço. Sem distanciamento, somos prisioneiros da impotência, da desesperança, das necessidades mundanas, das preocupações triviais, do desespero mudo, da falta de humor, traços distintivos, de vida medíocre e de consciência empobrecida.
A verdadeira consciência é a habilidade de ter tudo o que quer, na hora que quer, com o mínimo esforço. Para viver essa experiência, você tem que estar apoiado na sabedoria da incerteza. Na incerteza, você encontrará a liberdade para criar o que quiser. As pessoas buscam constantemente segurança. Você descobrirá que buscar segurança é, na verdade, algo muito efêmero. Até o apego ao dinheiro é sinal de insegurança. Você poderia dizer: quando eu tiver X milhões de dólares, estarei seguro, serei financeiramente independente e poderei me aposentar. Aí poderei fazer realmente o que desejo. Mas isso nunca acontece. Nunca acontece. Aqueles que buscam segurança perseguem-na por toda a vida e nunca a encontram. Ela é sempre ilusória, efêmera, porque a segurança nunca pode vir só do dinheiro. O apego ao dinheiro criará sempre insegurança. Por mais que você tenha no banco, de fato, as pessoas que têm mais dinheiro são as mais inseguras. A busca de segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução deste dilema está na sabedoria da insegurança, ou na sabedoria da incerteza. Isso quer dizer que a busca de segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido. E o que ele é, afinal? O conhecido é o nosso passado. O conhecimento nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos. Não há qualquer evolução nisso, absolutamente nenhuma. E quando não há evolução, há estagnação, desordem, ruína. A incerteza, por sua vez, é território fértil para criar e para a liberdade. Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos de nossa existência. O conhecido é o campo de todas as possibilidades, sempre frescas, sempre novas, sempre abertas à criação de novas manifestações. Sem a incerteza e o desconhecido, a vida é apenas a repetição viciada de memórias velhas. Você se torna vítima do passado e seu torturador de hoje é o que sobrou de você ontem. Renuncie ao seu apego ao conhecido, entre no desconhecido e você entrará no campo de todas as possibilidades. A mera disponibilidade de entrar no desconhecido lhe oferecerá a sabedoria da incerteza que há nele. Isso significa que em todos os momentos da vida você terá excitação, aventura, mistério. Experimentará a diversão da vida, a magia, a celebração, o contentamento, a exultação do seu próprio espírito. Poderá então diariamente procurar a excitação do que acontece no campo de todas as possibilidades. Se você vivencia a incerteza, estará no caminho certo. Por isso, não desista. Não é preciso ter uma ideia pronta e acabada do que você está fazendo nas próximas semanas ou no ano que vem, porque se você sabe o que vai acontecer e se apega à ideia, abre mão de toda a gama de possibilidades. Uma das características do campo de todas as possibilidades são as correlações infinitas. Este campo consegue reger uma infinidade de eventos no tempo e espaço para conseguir os resultados pretendidos. Mas quando você está apegado, sua intenção fica presa num rígido espaço mental. Assim, a fluidez, a criatividade e a espontaneidade inerente àquele campo se perdem. Quando você se apega a uma ideia pronta, seu desejo, antes fluido e flexível, fica congelado numa estrutura rígida que interfere com todo o processo de criação. A lei do distanciamento não interfere na lei da intenção e do desejo, no estabelecimento de um objetivo. Você continua com a sua intenção de seguir por uma certa direção, ainda tem um objetivo. Entretanto, entre o ponto A e o ponto B, há infinitas possibilidades. Graças à incerteza dessas infinitas possibilidades, você pode mudar de direção no momento em que encontrar um ideal maior, que descobrir algo mais excitante. É também improvável que você force a solução de problemas, pois isso irá impedi-lo de estar alerta às oportunidades. A lei do distanciamento acelera todo o processo de evolução. Quando você entende esta lei,
não se sente compelido a forçar soluções. Caso contrário, só vai criar novos problemas. Mas se dirigir sua atenção para a incerteza e observar essa incerteza enquanto espera a solução emergir do caos e da confusão, o que aparecer será fabuloso e excitante. O estado de alerta, a prontidão para o presente no campo da incerteza, encontra seu objetivo e sua intenção, o que permite a você aproveitar a oportunidade. O que é a oportunidade? Ela está contida em todos os problemas que você tem na vida. Em cada um desses problemas está a oportunidade de um benefício maior. Com essa percepção, você se abre para toda a gama de possibilidade, o que preserva o mistério, o encantamento, a excitação, a aventura da vida. Todo problema pode ser visto como oportunidade de benefícios maiores. Fica-se alerta para as oportunidades quando se está assentado na sabedoria da incerteza. E quando a prontidão encontra a oportunidade, a solução surge espontaneamente. O resultado é o que se chama comumente de boa sorte. Sorte nada mais é do que a prontidão e a oportunidade caminhando juntas. Se as duas estiverem misturadas à observação atenta do caos, daí emergirá a solução que será evolucionariamente benéfica para você e para todos os que estiverem ao seu redor. Essa é a perfeita receita do seu sucesso. Esta é a base da lei do distanciamento. A aplicação da lei do distanciamento. Você pode colocar a lei do distanciamento em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Comprometa-se hoje com o distanciamento, dar a si próprio e aos outros a liberdade de ser o que é, evitar a imposição rígida de suas ideias sobre como as coisas devem ser, não forçar soluções de problemas, criando assim novos problemas, participar de tudo, mas com envolvimento distanciado. 2. Transformar a incerteza em um ingrediente essencial da própria experiência. Na disponibilidade para aceitar a incerteza, as soluções emergirão espontaneamente do próprio problema, da própria confusão, da desordem e do caos. Quanto mais incertas forem as coisas, mais seguro deverá se sentir, porque a incerteza, você é o caminho da liberdade. Por meio da sabedoria da incerteza, você encontrará segurança. 3. Entrar no campo de todas as possibilidades e antecipar a excitação que pode ocorrer quando se está aberto a uma infinidade de escolhas. Quando você agir assim, experimentará toda a diversão, toda a magia, todo o mistério, toda a aventura da vida. 7. A lei do Dharma ou do propósito de vida. Todos têm um propósito de vida, um dom singular ou um talento único para dar aos outros. E quando misturamos este talento singular com os benefícios aos outros, experimentamos o êxtase da exultação de nosso próprio espírito, entre todos, o supremo objetivo. A sétima lei espiritual é a lei do Dharma. A palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito de vida. Segundo a lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito na vida. O campo da potencialidade pura é divindade em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existem algumas coisas que você consegue fazer melhor do que todo mundo, e para cada talento singular, em uma forma única de se expressar, existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa do seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Se você transmitir este pensamento às crianças, poderá ver os seus efeitos. Fiz isso com os meus filhos. De vez em quando, eu falava que havia uma razão para eles estarem aqui, e que cada um teria de descobrir por si mesmo que razão era essa. Desde os 4 anos de idade, eles ouviram isso. Também ensinei-lhes a meditar, quando tinham mais ou menos esta idade.
Eu lhes dizia sempre: não quero que você se preocupe em ganhar muito dinheiro. Se não forem capazes disso quando crescerem, eu mesmo providenciarei seu sustento, portanto não se preocupem. Não quero que o objetivo de suas vidas seja o de ser um sucesso na escola, nem o de ter as melhores notas, ou o de frequentar as melhores faculdades, mas quero que se perguntem como poderão descobrir o seu talento e servir à humanidade, pois cada um de vocês tem um talento único que ninguém mais tem, e cada um tem uma forma de expressar este talento que ninguém mais tem. O resultado é que eles acabaram indo para as melhores faculdades e são únicos naquilo que os tornaram economicamente autossuficientes, porque estão concentrados no que vieram fazer aqui. É essa, portanto, a lei do Dharma. A lei do Dharma apresenta 3 componentes. O primeiro é de que estamos aqui para encontrar nosso verdadeiro eu, para descobrir que nosso verdadeiro eu é espiritual, que somos essencialmente seres espirituais expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais. Ao contrário, somos seres espirituais que de vez em quando têm experiências humanas. Estamos aqui para descobrir nosso eu superior, o espiritual. Essa é a primeira coisa que se cumpre na lei do Dharma. Precisamos descobrir por nós mesmos que temos em nosso interior um embrião de Deus ou deusa desejoso de nascer e de expressar sua divindade. O segundo componente é o de que devemos expressar nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento só seu. Ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual, ou maneira parecida de expressá-lo. Isso significa que há alguma coisa que você pode fazer e de um jeito melhor do que qualquer outra pessoa sobre a Terra. Quando você está fazendo essa coisa, perde a noção do tempo. E quando está expressando esse talento único, muita gente tem mais de um, você penetra na consciência temporal. O terceiro componente é o de que devemos servir à humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas: como posso ajudar a todos com quem tenho contato? Quando você combina a capacidade de expressar seu talento único com o benefício à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo assim e somando a experiência de sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de se obter abundância. E não se trata de abundância passageira, ela é permanente por causa do seu talento único, de sua maneira específica de expressá-lo, dos benefícios e dedicação aos seus semelhantes que descobriu a se perguntar como posso ajudar, em vez de o que vou ganhar com isso. A pergunta, o que vou ganhar com isso, é o diálogo interior do ego. A pergunta, como posso ajudar, é o diálogo interior do espírito. O espírito é aquele domínio da nossa consciência em que experimentamos nossa universalidade. Ao mudar seu diálogo interior de o que ganho com isso para como posso ajudar, automaticamente você está indo além do ego e entrando no caminho do espírito. Embora a meditação seja o melhor caminho para entrar no domínio do espírito, a mudança do seu diálogo interior para como posso ajudar também dará acesso a ele, onde você experimenta a sua universalidade. Se você quiser fazer uso pleno da lei do Dharma, terá de assumir alguns compromissos. O primeiro é de procurar o seu eu interior, que está além do ego. Isso você consegue por meio de práticas espirituais. O segundo é de descobrir seus talentos únicos. E ao encontrá-los, alegrar-se, porque o processo do prazer ocorre quando se entra na consciência temporal. É quando estamos em estado de graça. O terceiro compromisso é o de se perguntar como poderá servir melhor à humanidade. Você deverá simplesmente dizer: vou responder a essa pergunta e depois colocar a resposta em prática. Vou usar meus talentos únicos para suprir as necessidades dos meus semelhantes. Vou combinar essa necessidade com o meu desejo de ajudar e servir aos outros. E depois,
sentar, elaborar uma lista de respostas a estas duas questões. Pergunte-se: quando o dinheiro não é problema, se você tem todo o tempo do mundo, o que faria? Se responder que continuaria fazendo o que faz hoje, então já está em seu Dharma, porque tem paixão pelo que faz e está expressando seus talentos singulares. Em seguida, pergunte-se como servir melhor a humanidade. Responda à pergunta e coloque em prática a resposta. Descubra a sua divindade. Encontre seu talento único. Use-o para servir a humanidade. Você gerará toda a riqueza que quiser. Quando sua expressão criativa combinar-se com a necessidade dos seus semelhantes, a riqueza flui exponencialmente do não manifesto ao manifesto, do reino do espírito ao mundo de forma física. Você passará a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade, não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase, a exultação do seu próprio espírito. Aplicação da lei do Dharma ou do propósito de vida. Você pode colocar a lei do Dharma em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. 1. Nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo da sua alma. Preste atenção ao seu espírito que anima seu corpo e sua mente. Desperte desse profundo sono dentro do seu coração. Carregue consigo a consciência de atemporalidade do ser eterno em todas as experiências limitadas pelo tempo. 2. Elabore uma lista dos seus talentos únicos. Depois, outra lista de atividades que adora realizar quando está expressando esses talentos. Digo então, quando expresso os meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida, bem como na vida dos outros. 3. Perguntar a si mesmo diariamente como posso servir e como posso ajudar. As respostas a essas perguntas permitirão ajudar e servir a seus semelhantes com amor. Conclusão. A mente universal coreografa todas as coisas que estão acontecendo em bilhões de galáxias com precisão e inteligência infalível. Essa inteligência é o máximo. É superior. Permeia cada fibra da existência, da menor à maior, do átomo ao cosmos. Tudo que está vivo é a expressão da inteligência superior, e essa inteligência opera por meio das 7 leis espirituais. Se você olhar para cada célula do seu corpo humano, verá em seu funcionamento a expressão dessa lei. Toda célula, seja ela do estômago, do coração ou do cérebro, tem sua origem na lei da potencialidade pura. O DNA é um exemplo perfeito disso. É, de fato, a expressão material da potencialidade pura. O mesmo DNA existe em todas as células, expressando-se de formas diferentes para cumprir a exigência singular de uma célula em particular. Cada célula opera também por meio da lei da doação. Ela está viva e saudável quando em seu estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é o da satisfação e da harmonia, mantido pelo constante movimento de dar e receber. Cada célula nutre a outra e é nutrida pelas demais. Há ali um permanente estado de fluxo dinâmico que nunca é interrompido. De fato, o fluxo é a própria essência da vida da célula. É mantendo esse fluxo que ela consegue receber e dar, continuando assim sua existência vibrante. O mesmo acontece com a lei do karma, cumprida com refinamento por todas as células em sua própria inteligência. Está a resposta mais apropriada, precisa e correta a todas as situações no momento em que ocorrem. A lei do mínimo esforço também é executada primorosamente pelas células, que fazem o seu trabalho com eficiência silenciosa, num estado repousante de alerta. Já a lei da intenção e do desejo se efetiva por meio da utilização pelas células do poder da organização infinita de inteligência da natureza. A mais simples intenção, como a metabolização de uma molécula de açúcar,
cria instantaneamente uma sinfonia de eventos no corpo, em que quantidades precisas de hormônio têm de ser secretadas em momentos precisos para converter essas moléculas de açúcar em energia criativa pura. Todas as células expressam ainda a lei do distanciamento. Elas se distanciam do resultado da sua intenção, não hesitam nem se confundem, porque o seu comportamento decorre de uma função da consciência no momento presente centrada na vida. E manifestam a lei do Dharma. A célula tem de conhecer sua própria fonte, o eu superior, e tem de servir aos seus semelhantes e expressar seus talentos únicos. As células do coração, do estômago e as imunológicas têm uma fonte no campo de potencialidade pura, no eu superior, e por estarem diretamente vinculadas a esse computador cósmico, podem expressar seus talentos únicos com muita facilidade e consciência temporal. Expressando seus talentos únicos, mantêm sua integridade e a do corpo todo. O diálogo interior de cada célula do corpo humano é sempre como posso ajudar. As células do coração querem ajudar as células imunológicas. Essas, por sua vez, pretendem colaborar com as células do estômago e do pulmão. As do cérebro querem ouvir e auxiliar todas as outras. Cada célula do corpo tem apenas uma função: ajudar as outras. Olhando o comportamento das células do corpo, podemos observar a mais extraordinária e eficiente expressão das 7 leis espirituais do sucesso. Essa é a genialidade da inteligência da natureza. Esses são os pensamentos de Deus, o resto é detalhe. As 7 leis espirituais do sucesso são princípios poderosos que o capacitarão a alcançar a autonomia. Se você prestar atenção a essas leis e praticar os passos sugeridos neste livro, poderá desejar e receber o que quiser: riqueza, dinheiro, sucesso. Verá também que sua vida vai mudar, ficando mais prazerosa e abundante em todos os sentidos, porque essas leis são as mesmas que dão sentido à vida. Há uma sequência natural de aplicação dessas leis na vida diária, que ajudará a lembrar-se delas. A lei da potencialidade pura é expressada por meio do silêncio, da meditação, do não julgamento, da comunhão com a natureza, mas ela é ativada pela lei da doação, cujo princípio é saber dar o que se deseja. Se você busca abundância, deve dar em abundância. Se quer dinheiro, deve dar dinheiro. Se deseja amor, apreço, afeição, deve saber dar amor, apreço e afeição. A partir dos seus atos da lei da doação, você ativa por sua vez a lei do karma. Ao criar um bom karma, notará que não será necessário fazer muito esforço para satisfazer os seus desejos. Isso automaticamente o fará compreender a lei do mínimo esforço. Assim, quando tudo ficar fácil e não exigir esforço, quando seus desejos forem satisfeitos, você começará espontaneamente a entender a lei da intenção e do desejo. Satisfazer seus desejos com tranquilidade e facilidade permitirá que você pratique a lei do distanciamento. Por fim, quando você começar a entender todas essas leis e passar a focalizar seu verdadeiro propósito de vida, chegará à lei do Dharma. Com a utilização dessa lei, ao expressar seus talentos singulares para satisfazer as necessidades dos seus semelhantes, você receberá tudo o que quiser e quando quiser. Ficará livre e jubiloso, expressão do amor ilimitado. As 7 leis espirituais do sucesso de Deepak Chopra. Se você chegou até aqui, parabéns! Eu oriento você, por experiência própria, que você coloque em prática as leis, porque eu acho que ela é de grande importância e com certeza irá mudar a sua vida. Caso você tenha realmente gostado, ajude o autor, porque como uma das leis é doação, eu acho que quando você recebe algo e se beneficia deste algo, você tem que retribuir. Então retribua para o autor, compre o livro, tenha ele em sua cabeceira, eu acho que é bem interessante. Eu também estou disponibilizando aqui no canal as 7 leis com os dias da semana, para quem para quem quiser praticar as leis. Eu acho que é importante, eu acho que vale a pena. Não fique só em ouvir audiobook. Tente colocar isso em prática na sua vida, porque ouvir o audiobook não trará mudança nenhuma.
ela irá acrescentar conhecimento, mas para que haja uma mudança, para que haja um movimento, para que você saia da onde você está para onde você quer, você tem que se mexer. Então comece se mexendo, comece praticando uma vez por semana cada uma das leis que está disponibilizada no canal. Amo você, gratidão, longa vida. Tchau e até o próximo vídeo.